Fala, gurizadinha, tudo certo com vocês? Voltando por aqui com mais uma edição do Suba no Banquinho, o quadro aqui no canal no qual eu abro caixinha de perguntas lá na outra rede, @Tati Mantovani no Instagram, para quem não segue, sigam por lá, abro caixinha de perguntas lá e respondo para vocês aqui no canal. A edição é mensal, por isso estamos no Suba no Banquinho neste novembro de 2024. Eu separei aqui umas 20 perguntas que me mandaram lá no Instagram e vou responder agora aqui para vocês. Tem várias coisas e sobre vários temas. O que eu gosto muito, por favor, sempre mandem coisas assim bem bagunçadas sobre temas diferentes, porque eu acho que o quadro fica mais divertido. Quem está por aqui e ainda não está inscrito aqui no canal, se inscrevam para ajudar este canal a crescer, deixa aquele like sempre, claro, os comentários de vocês por aqui, vou ir lendo pouco a pouco as perguntas que recebi. Eu quero começar com o Rodrigo Matos, que mandou a seguinte pergunta: Tati, qual a maior dificuldade que você já passou durante uma cobertura de Champions? Olha, durante cobertura de Champions, às vezes a gente tem uns perrengues, assim, complicados, né? Dia de chuva, dia de neve, carrega equipamento, sobe escada, desce escada. Enfim, tem muito perrengue. Mas a dificuldade que mais me marcou em uma cobertura não foi de Champions, tá? Foi quando eu fui cobrir o Mundial de Clubes em 2017, um Mundial de Clubes que a gente tinha o Grêmio como representante da América do Sul, porque tinha ganhado a Libertadores, e o Real Madrid como representante da Europa por ter ganhado a Champions, né? E aí tive a sorte de poder fazer a cobertura daquele Mundial, um Mundial na qual foi muito difícil para mim, porque eu faço a cobertura do dia a dia do Real Madrid, estou no dia a dia dos clubes aqui de Madrid na cobertura da Champions, e o Grêmio, como todo mundo sabe, é o meu clube do coração. Só que assim, para ser bem realista, a gente já sabe a diferença que existe hoje entre o futebol europeu e o de outros continentes. Então assim, como torcedora, o meu objetivo é que o Grêmio conseguisse chegar naquela final. Se o Real Madrid chegasse, o que era mais normal, seria muito difícil igualar forças. Mas enfim, tirando essa parte aí de coração dividido, aquela coisa, trabalho, coração, time de sempre, pra quem tu torce, tá? Torço pro Grêmio, tava torcendo pro Grêmio, mas a gente tem que ser realista, eu tava torcendo pro Grêmio, mas eu sabia que ia ser muito difícil. Enfim, tirando toda essa parte aí, pra mim foi uma cobertura muito difícil, porque a primeira coisa que me aconteceu nos Emirados Árabes foi eles terem apreendido a minha câmera. A gente trabalha agora, eu trabalho com uma câmera menor, mas eu trabalhava com uma câmera maior. A câmera que a gente grava treinamento, que a gente faz as entrevistas, tudo, ficou apreendida no aeroporto. E foi uma burocracia para eu conseguir tirar a câmera de lá, sendo que nos Emirados Árabes, em diferentes momentos e profissões, é um pouco complicado explicar que uma mulher está viajando sozinha a trabalho. Então, eu tive a sorte que eu tive um colega que foi comigo durante toda a tramitação das coisas, porque realmente a burocracia em determinados setores que a gente tinha aqui, em governos, autorização, assinar não sei o quê, eles tinham dificuldade de entender o que eu estava fazendo ali sozinha. Então, foi uma cobertura bastante difícil. Isso na questão de equipamento, né? Porque depois, assim, o Grêmio chegou na final, perdeu pro Real Madrid, mas enfim, 2017 foi isso aí. Mas naquela época que o Grêmio chegava nesse tipo de competição, né? Hoje a gente tá falando de um universo totalmente diferente. Inclusive vieram perguntas sobre o Grêmio que eu vou responder depois aqui pra vocês. Mas esse foi o meu maior perrengue. Juliano GS9 sobe no banquinho e manda a seguinte pergunta: qual o jogador te permitiu não subir no banquinho? Vamos Inter, um colorado mandando pergunta aqui. Um abraço pra ti, Juliano. Agradecendo todos os colorados que estão por aqui. Obrigada pela audiência sempre. Então, assim, o primeiro jogador, o mais marcante, que não foi nem necessário se aproximar do banquinho, foi o Shaqiri. O Shaqiri é muito baixinho. Provavelmente foi até hoje o jogador mais baixinho que eu entrevistei. Porque depois existiram alguns que eu não precisei subir no banquinho. Mas o Shaqiri, assim, eu não cogitei a possibilidade de usar o banco para entrevistar o Shaqiri, porque o Shaqiri realmente é muito baixinho. Silva Gui... sobe no banquinho e manda Grêmio. É engraçado que foi um colorado e um gremista. Qual a tua opinião? Sai só o Renato? Tem que sair mais gente para melhorar em 2025? Então, faz tempo que eu não faço um Grêmio visto de fora por aqui, porque, enfim, eu comentei para vocês quando eu criei o quadro lá no início do ano,
que eu tava muito animada com Libertadores e tal. E assim, o final do ano do Grêmio tá sendo melancólico, pra não dizer trágico, pra não dizer outra coisa. A gente tá num momento que é se agarrar a pontos necessários para continuar na primeira divisão do Campeonato Brasileiro, assim. A diferença do que eu imaginei quando o ano começou pro Grêmio, de como o ano tá terminando pro Grêmio, é muito grande, assim, é uma calamidade a diferença. Então eu recebi várias perguntas aqui sobre o futuro do Grêmio. Assim, como todos os gremistas acham, né? Eu sou muito agradecida ao Renato, assim, o Renato é o maior ídolo da história do Grêmio, o cara que deu pra gente Libertadores como jogador e como técnico, um cara que veste a camisa do Grêmio no sentido de acreditar nas coisas, em tentar dar o seu melhor, enfim, se posicionar enquanto esse ídolo do Grêmio. Só que eu acho que todas as relações no âmbito do futebol, elas têm um começo e um fim. E no caso de grandes ídolos, assim, né, o Renato é o maior ídolo da história do Grêmio, acho que tem que ter muito cuidado nesse processo para não tirar de contexto a enormidade do personagem dentro do clube. Eu acho que esse ano de 2024, ele não tá sendo bom para essa relação, pensando em história, né, de um e de outro, a relação entre o Grêmio e o Renato. Eu acho que não tá sendo bom esse ano de 2024, porque o time tá passando por muitos problemas, dos quais o Renato também é parte desses problemas, e ele não tá sabendo, eu acho, lidar com tudo isso, nem o clube tá sabendo lidar com tudo isso, nem a torcida, ninguém tá conseguindo lidar com toda essa situação. Então, eu acho que as relações no mundo do futebol, às vezes elas são muito rápidas, né? Técnicos que ficam muito pouco tempo, jogadores que ficam muito pouco tempo. No caso do Renato, eu acho que é uma relação que nesse ciclo atual, pra mim, ela tá encerrada. Mas não é uma relação que vai acabar nunca, porque a gente tá falando do maior ídolo da história do Grêmio e é muito provável que, sei lá, no futuro o Renato volte a ser técnico do Grêmio, talvez se ele queira, se o clube queira, se as coisas levem a. Mas eu acho que o ponto em que a relação chegou, eu acho que ela não vai levar daqui onde ela tá pra nenhum lugar bom daqui pra frente, né? As coisas teriam que mudar de uma forma muito grande, muito gigante, teria que ser uma coisa muito diferente para a relação mudar. E eu não acredito que isso vai acontecer. Por isso, eu acho que tanto pro Grêmio quanto pro Renato, o melhor que tem para 2025 é botar um ponto final nesse ciclo. Um ciclo que pode vir a se repetir lá na frente. Como eu disse, o Renato pode voltar a ser técnico do Grêmio. Mas eu acho que agora mesmo ela não tá fazendo bem pro Renato, pra história do Renato com o Grêmio e pro Grêmio que essa relação continue, né? O que eu acho que o Grêmio tem que fazer em 2025? Eu já falei aqui. Acho que tem que ir atrás de um técnico que pense em que esse Grêmio quer ser. Como é que a gente quer jogar? Que perfil de jogador a gente quer? De que forma esse Grêmio vai se comportar? Porque eu acho que ir mudando de técnico e de ideia, a gente já tem vários exemplos de que apostar por alguma coisa costuma levar os times para algum lugar, né? Então eu gostaria que o Grêmio contasse com um técnico em 2025 que tivesse uma ideia de futebol bastante clara do que ele quer fazer e que pudesse colocar à disposição do clube essa ideia e que o clube pudesse trazer jogadores em prol dessa ideia, que o Grêmio quisesse jogar de uma forma, ser alguma coisa, né? E a partir daí tentar um projeto diferente. Nenhum ciclo depois de um grande ídolo é fácil, não vai ser fácil, porque você vai comparar o Renato todo o tempo. Mas eu acho que o clube tem que dar esse passo. Tomara que se encontre essa pessoa e tomara que o Grêmio possa fazer isso na primeira divisão do Campeonato Brasileiro. Que cada jogo é um desastre, um negócio que me dá palpitação aqui. Tem jogo que eu nem assisto, eu vou falar pra vocês pra não ficar nervosa. Dal Araújo sobe no banquinho e manda a seguinte pergunta: Tati, quem é o jogador que você mais gosta de entrevistar aí na Espanha? Atualmente, vou deixar de fora os brasileiros, porque eu sempre digo que com os brasileiros a gente acaba tendo mais facilidade, né, de entrevista, pelo idioma, enfim, eu acho que a relação ela é diferente. Entre os estrangeiros é Eduardo Camavinga, sem nenhuma dúvida, porque ele é um jogador que sempre se mostrou com uma vontade muito grande de se aproximar do Brasil, assim, de construir uma relação com o Brasil. E aí, claro, nesses anos que eu tô aqui, agora a gente já tem vários repórteres brasileiros aqui em Madrid, mas passou muitos anos que eu era a única, né? E me identificavam, né? Ah, tá ali a menina do Brasil, a repórter do Brasil e tal. E aí é muito legal ver como o Camavinga sempre se colocou à disposição do Brasil, assim, de querer construir isso. Então, entre os estrangeiros, com certeza, fico com o Camavinga. Apesar de eu gostar muito de entrevistar o Fede Valverde, acho que é um cara
assim, muito bom de entrevista. Tirando os brasileiros, né? Repito, eu tô falando dos estrangeiros. O Courtois, um cara muito bom de entrevista. Quem mais que dá pra destacar, assim, acho que esses três, talvez o Camavinga, o Valverde e o Courtois. Tô mais Real Madrid. No Atlético, por exemplo, o José Jiménez. É muito legal de conversar com ele. Griezmann também é legal de conversar com o Griezmann. Mas eu acho que entre todos eu fico com o Camavinga aí por ter essa vontade de se aproximar do público brasileiro. Pedro.Siku sobe no banquinho e manda a seguinte pergunta. Tati, você sabe quando o Alaba volta de lesão? Farei vídeos aqui pra falar dos lesionados do Real Madrid, tá? Agora que tá se aproximando a volta dos jogos e o Real Madrid vai ter uma maratona agora nesse dezembro. Mas, em princípio, só se espera ele pro janeiro de 2025. Vamos ver o que o Ancelotti vai fazer na zaga aí, porque tem treta pra montar essa zaga. Magno Silva Santos sobe no banquinho e manda a seguinte pergunta. Tati, você já teve vontade de aumentar o tamanho do banquinho? É uma muito boa pergunta, Magno Silva. Então, não, até porque o original do banquinho, eu comprei ele tem mais de 20 centímetros de altura, o original do banquinho. O meu, ele tem 12, por quê? Porque eu cortei com uma faca. Aí, Tati, mas por que 12? Porque 12 eu passo um pouquinho de 1,60 m e me transformo numa pessoa um pouco normal para estar do lado de outra pessoa entrevistando, entendeu? Normal de tamanho, para enquadramento, toda aquela história. Então, se o banquinho fosse maior, eu acho que extrapolaria o limite do legal na imagem. E assim, ficaria bom para entrevistar o Courtois, mas com a grande maioria dos jogadores não ficaria uma altura legal, assim. Então, o banquinho tem 12, originalmente o banquinho tem mais de 20, e o meu tem 12 centímetros. Eu acho que é um bom tamanho, 12 centímetros. Tirando o Courtois, com o restante de jogadores, não costumamos ter problema com só mais 12 centímetros. Samuel, 1880, sobe no banquinho e manda a seguinte pergunta. Olá, Tati. Se o Ancelotti não ganhar nada nessa temporada, ele fica na próxima? Eu acho que não. Temporada sem título no Real Madrid é temporada de não sequência de técnicos, né? Isso historicamente com o presidente Florentino Pérez. O Ancelotti já viveu isso na temporada 2014-2015, que depois de ganhar a Champions, na temporada seguinte ele é demitido do Real Madrid. E tanto naquela como nessa, não é que passaria em branco toda a temporada, porque naquela eu acho que, eu não me lembro se ganhou a Supercopa e o Mundial, eu acho que foi, não tenho 100% na minha cabeça, mas ganhou algum título, só que foi no final ainda daquele ano que tinha ganhado a Champions. Então, no final da temporada, não. Por exemplo, o Real Madrid já ganhou a Supercopa, agora vai disputar o Intercontinental, né, o antigo Mundial de Clubes, ainda nesse ano de 2024. Por exemplo, ganhando esses 2 títulos, são 2 títulos na temporada, mas pro final, que é o que mais conta, La Liga, Champions, Copa do Rei, Mundial de Clubes que ainda vai ter, Supercopa da Espanha, que é agora em janeiro, não ganhando nada disso, principalmente Liga e Champions, não tendo Liga e Champions. Acho que só, assim, um movimento, não ganhando nada desses mais importantes, Liga, Champions, Mundial e tal, só um movimento de, tipo, muito confiar no que vem dali pra frente. Mas no Real Madrid, temporada, assim, sem título importante é complicado. Veremos, o Ancelotti tem contrato até metade de 2026, tá, gente? Não é até agora 25, é até 2026. Então, vamos ver o que acontece. Vamos dar tempo ao tempo. Mateus.rs95. Tati, você trocaria as suas finais de Champions para fazer a cobertura? E a primeira pergunta, não sei se em coletiva para jogador, não sei, pergunta, ele fala aqui, do Brasil campeão da Copa, se eu trocaria as minhas 6 finais de Champions agora somadas para fazer a cobertura de uma Copa do Mundo com o Brasil campeão da Copa, ainda fazer a primeira pergunta pro Brasil campeão da Copa, o jogador, o técnico, não trocaria. Acho que no passado eu trocaria, mas atualmente eu não trocaria. E eu não posso te garantir que daqui 2 meses eu não escolha trocar. Não sei se tá certo. Escolha trocar. Agora mesmo eu não trocaria. 6 finais de Champions por uma final de Copa com o Brasil campeão. Acho que eu não trocaria agora mesmo. Porque, cara, a final de Champions... Depois tem uma pergunta sobre isso. Então eu não vou responder agora, vou responder depois. Mas agora mesmo eu não trocaria. Não sei se no futuro eu não escolheria tocar, mas agora mesmo não. Novembro de 2024 não. Blackjack.com sobe no banquinho e manda a seguinte pergunta. Tati, tu que é do rock, já ouviu a banda The Warning?
Essas gurias tocam demais. Não ouvi, estou muito curiosa e terminando esse Suba no Banquinho vou ouvir. Porque, cara, banda de rock de mulher, probabilidade de eu gostar é 100%. Vou procurar aqui, obrigada pela dica. O Maicon Ávila. Sobe no Banquinho e manda a seguinte pergunta: quando começou o teu amor pela leitura? Tô me descobrindo nesse mundo. Que lindo, Maicon! Eu só tenho que te dizer que lindo, bem-vindo ao mundo dos leitores. É um mundo maravilhoso. No sentido de explorar a tua imaginação e te transformar numa pessoa mais empática, porque para mim os livros são o caminho mais rápido para a gente empatizar com coisas que a gente não conhece e não tem a possibilidade de viver. O meu amor pela leitura, ele vem de sempre na minha vida. Eu sempre fui uma criança que gostava muito de livros, de ler, de palavras. Assim, esse mundo sempre me atraiu muito. De adolescente, eu fui uma leitora voraz. De jovem adulta, eu lia bastante também. Assim, o meu momento preferido na vida era a Feira do Livro de Porto Alegre, no qual meu padrinho me levava e a gente gastava todo o dinheiro dele, porque eu não tinha naquela época, comprando livros, e era um momento maravilhoso. Tenho muito livro. Inclusive eu fiz, quando eu fui pro Brasil a última vez, eu fiz uma limpa nos meus livros, uma doação gigante lá para bibliotecas da minha cidade. Os livros para mim são um refúgio de coisa boa, assim. Por mais que os livros têm livro pesado, mas é um lugar muito bom. O lugar do livro é um lugar muito bom. É um lugar onde eu me sinto acolhida e eu acho que, enfim, é o caminho pra gente, pra nos tornarmos pessoas mais empáticas, que é o que eu sempre digo. Tem muitas realidades que a gente não pode viver e que o livro nos proporciona encontrar e saber como é que é. Então, pra mim é isso que eu encontro nos livros. E aí, depois da pandemia, os livros voltaram com muita força na minha vida e eu não sei estar hoje neste mundo sem estar lendo algo. Eu tô sempre lendo um livro. Às vezes eu paro e começo a ler outro e volto. Mas assim, quem quiser, inclusive, dicas de leitura, o meu Instagram, @Biblioteca da Tati, lá onde eu falo bastante sobre livros, mas bem-vindo, Maicon, ao mundo dos livros. Se precisar de qualquer dica, estamos aí. E aproveite, curta, porque os livros são um lugar maravilhoso para se viver. Tavares Brian 806 sobe no banquinho e manda a seguinte pergunta: Tati, qual a sua experiência favorita na sua carreira como jornalista? Era o que eu queria falar antes sobre final de Champions. Final de Champions é uma coisa que eu não sei explicar para vocês o quanto é maravilhoso estar ali. Por isso que eu não trocaria as minhas finais de Champions por Copa do Mundo, eu acho. Eu não vivi uma Copa do Mundo no campo, né? Sendo repórter de campo, talvez a sensação seja essa, né? De ser repórter de campo em uma Copa do Mundo. Mas a Champions é uma energia, um negócio, o estádio inteiro, todo mundo querendo ganhar, e a festa dos torcedores, e a energia positiva, e o fato de você estar ali contando o que está acontecendo, não sei. Final de Champions, Tavares, meu lugar, as minhas experiências todas preferidas da carreira foram todas elas em finais de Champions. Jogo de Champions, muitos, mas finais de Champions especialmente. Glenda Nunes, SD, sobe no banquinho e manda: Tati, qual o jogador mais resenha que você já entrevistou? Marcelo. Quase todas as entrevistas com o Marcelo tem alguma história de alguma treta que acontece na entrevista, alguma resenha, algum negócio de o Marcelo prepara o banquinho, arruma a câmera, assim. O Marcelo ele já ficou me esperando para dar entrevista várias vezes, assim. Isso, o primeiro, né? O primeiro, quando eu cheguei aqui em Madrid, o Marcelo, enfim. E pra mim, é o mais resenha nas entrevistas sempre. J. Victor R. Sobe no banquinho e manda: se pudesse cobrir um jogo do passado, Tati, qual seria um jogo do passado? Eu tô considerando o passado, João Vitor, J. Victor, jogo em que eu não estava aqui, né? Em que eu não teria possibilidade de cobrir, né? Cara, tem muitos, assim, a final do Grêmio de 83 na Libertadores, o Mundial do Grêmio de 83, que eu já era nascida, mas era meses de vida, dias. Copas do Mundo,
Tipo, me marca muito finais eliminatórias, né? Copa do Mundo de 94, assim, que eu vi pela TV, mas não cobri, ó, de 2002 até. E mais antigos, talvez algum jogo do Brasil de 70, né? Que dizem que foi uma loucura. O da Seleção Brasileira 82. Não sei escolher, J. Victor. Eu acho que seriam muitos aí os da lista. Algum do Grêmio de 83, ou algum de Seleção Brasileira. Da Seleção de 70, 82, 94. Mas não sei te dizer o jogo, assim. Nunca parei pra pensar o jogo. Mas qualquer um desses tava servindo, viu? Eu, Beatriz Silva, sobe no banquinho e manda. Tati, antes de ir para Espanha, você tinha planos de ir para outro país? Não, Beatriz, e nunca pensei que eu fosse morar na Espanha, tá? Assim, teve um momento da minha vida que me bateu uma... Eu tava morando em Porto Alegre, trabalhando na Rádio Gaúcha, lá em Porto Alegre, que foi minha base do jornalismo, a Rádio Gaúcha. E aí eu queria mudar de vida, queria tentar alguma coisa fora do país, queria viver outra coisa e fazer outra coisa. E comecei a sair procurando cursos que eu podia fazer, coisas que eu podia ir e que eu podia financeiramente tentar. E aí apareceu a Espanha no meu caminho. Eu nunca escolhi a Espanha. Madrid, eu não escolhi que Madrid ia ser a cidade da minha vida, mas ela se tornou. Então eu quis sair do Brasil, mas eu não tinha claro para onde eu iria e o que eu faria. E aí Madrid o universo colocou Madrid no meu destino e aqui estou e não pretendo sair. E Lucas Martos sobe no banquinho e manda a seguinte pergunta. Tati, um Endrick vai ser emprestado? Carleto vai usar? Carleto vai usar. Assim, tem uma pressão grande aqui para ele usar mais o Arda Güler e o Endrick. Eu acho que ele vai usar, até porque o Real Madrid agora entra numa fase de muitos jogos, né? Vai ter a parada do Natal, mas assim, agora não para mais. Data FIFA só em março agora. Então agora tem jogo pra caramba. Vai usar o Endrick, vai usar o Arda Güler. E a questão do empréstimo, pelo que me chega de informação, não existe a intenção de sair do Real Madrid nessa temporada. Por parte do Endrick e da galera que cuida da carreira dele. A ideia é essa primeira temporada estar no Real Madrid e aí o ano que vem se vê o que vai se fazer. Essa decisão de apostar por estar no clube ou buscar oportunidades fora, ela é sempre uma questão que ela acontece com jovens jogadores, né? E aí acaba sendo o jogador junto com o clube, junto com as pessoas que guiam o jogador na tomada de decisão da carreira, que tem que tomar, né? Existem casos e casos. Por exemplo, o Casemiro, quando ele chegou no Real Madrid, ele chega, tem poucas oportunidades no time principal, vai pro Porto, se destaca, volta titular absoluto e faz a carreira absurda que ele teve no Real Madrid. O Marcelo optou por não sair, por ficar, por buscar um lugar, encontrar um lugar, virar titular e jogar. Opção. Vinícius e Rodrigo optaram por ficar, ganhar um espaço, serem titulares e terem... Então, a opção de cada jogador, ela é de cada jogador. Geralmente, os que optam ficar e brigar por lugar, em algum momento esse lugar aparece, mas tem que ter a paciência de ficar ali. Mas também pode ser um caso Casemiro. O ponto é que no Real Madrid, historicamente, é mais fácil o Real Madrid voltar a trazer jogadores da parte defensiva. O Carvajal saiu, se destacou no Leverkusen e voltou, por exemplo. O Casemiro saiu, se destacou no Porto, voltou. Isso acontece mais com os jogadores da linha defensiva, volante para trás. Meio campista para frente, por exemplo, o Odegaard saiu e nunca mais conseguiu voltar. O Kubo saiu, acabou não voltando mais. Então, eu trago um pouquinho dos exemplos um pouco mais recentes. Isso aí vai acabar sendo uma decisão que se vai tomar, se for tomar, na próxima temporada. A informação que eu tenho é de que nessa temporada, de momento, nem o Endrick pensa sair, nem o Real Madrid tem a intenção de emprestar ele. Isso pode mudar até janeiro? Talvez possa, o futebol, as coisas acontecem muito rápido, mas a ideia, pelo menos dessa primeira temporada, é que seja assim, aí depois na próxima tomarão a decisão. Então vamos ver, porque a gente não sabe o que vai ser desse Real Madrid quando terminar a temporada, a gente não sabe do Real Madrid o que vai ser até janeiro. Eu não acho que até janeiro vai ter saídas, podem ter chegadas, mas acho que saídas não. Mas vamos ver, tudo com muito tempo e muita cautela e vamos ver quais são as decisões que serão tomadas. Andrade Jairo sobe no banquinho e manda: Tati,
Você é maior que a bandeirinha do escanteio do Maracanã? Alô, Maracanã, me leva pra lá pra gente fazer essa medição. Provavelmente não, mas fica aquela dúvida. Pra quem quer saber se eu sou maior que alguma bandeira de escanteio de estádio que eu passei recentemente, vai lá no meu Instagram que estão todas as comprovações. Inclusive, até o final do ano eu quero fazer mais algumas comprovações de bandeiras de escanteio de estádio. O Maracanã não entra nesses planos porque não está planejado que eu viaje pro Rio de Janeiro. Aí fica mais difícil. Little Star, Tati, você curte filosofia? Qual o seu filósofo favorito? Eu adoro esse tipo de questionamento. Qual o seu filósofo favorito? Não sei te dizer, não sou uma louca da filosofia, gosto bastante. Por exemplo, um dos meus autores preferidos de livro normal é o Justin Gardner, que é um norueguês, que é filósofo. Ele é autor do Mundo de Sofia, por exemplo, e quase todos os livros dele têm uma via filosófica muito ressaltada, importante. Mas são romances, né? Romance com a base da filosofia. Tenho mais dificuldade em ler livros de filósofos e me aprofundar nas ideias filosóficas de cada um, mas a base eu curto bastante. Talvez em algum momento da minha vida eu me adentre para o mundo da filosofia. Sou mais do mundo da história que da filosofia, mas tem momentos que acho muito bacana, em determinados momentos da vida vou lá e leio alguma coisa de um filósofo, mas livros assim e tal. Entrar mesmo no mundo, ainda não tentei. Little Star, talvez em algum momento isso aconteça. Head. Acho que é assim, né? É porque tem uns nicknames e Apple estranhos. Manda a seguinte pergunta: como faço para ser jornalista esportiva? Eu preciso estudar o quê? Jornalismo. Os jornalistas esportivos que eu conheço, assim, da minha geração, quase todos estudaram jornalismo e começaram a trabalhar na área do esporte ou fazendo estágio ou já dentro quando foram contratados. Mas quase todos, na minha geração, todo mundo começava fazendo estágio. Eu não sei dizer como é que é agora. Minha geração, a gente estudava, fazia faculdade e já fazia estágio. Eu, por exemplo, fiz estágio em vários lugares e acabei sendo contratada depois de estar estagiando um tempo na Rádio Gaúcha. Como eu digo, ali foi a minha categoria de base. Jornalismo esportivo especificamente, eu sempre tive muita vontade, sou uma louca dos esportes, não gosto só de futebol, gosto de outras modalidades esportivas que elas vão mudando muito na minha vida. Nesse momento estou muito de skate, mas curto muito esportes em geral, Olimpíadas, adoro. Só que como jornalista esportiva mesmo, eu acabei trabalhando aqui em Madrid. No Brasil, nunca exerci como jornalista esportiva. Jornalista, sim, esportiva especificamente menos. Mas é basicamente isso, assim, acho que o caminho para jornalismo esportivo, ele acaba sendo mais parecido com o jornalismo normal, o jornalismo. Faz a faculdade de jornalismo, começa a fazer estágios e aí vai tentando encontrar alguns espaços na área esportiva para poder ter experiência, porque no final das contas o jornalismo a gente aprende fazendo, né? Então, eu sempre, quando a galera me pergunta, Tati, o que fazer? Eu estudar jornalismo e fazer muitos estágios na área que vocês estão interessados, porque aí tu vai ter mais contato, tu vai ter mais contato com pessoas que estão mais trabalhando há mais tempo nessa área, enfim. Acho que é um caminho. Sei que agora tem cursos específicos de jornalismo esportivo, na minha época isso não existia. Também é uma boa para conhecer gente que depois no futuro vai acabar trabalhando contigo, enfim, contatos. A Luísa Amaral sobe no banquinho e manda a seguinte pergunta: Tati, acha que agora podemos dizer que Mbappé está abaixo do que era esperado? Está abaixo do que era esperado, isso com certeza. Se a gente vai ver o melhor Mbappé, o Mbappé esperado no Real Madrid nessa primeira temporada, eu acho que sim, em algum momento. Eu acho que é realmente uma questão de encaixe de time. Não acho que seja só a questão do posicionamento. Ele tem que jogar na esquerda, e aí tal. Ele joga, se vocês enxergarem, olharem o mapa de calor de movimentação do Mbappé, ele tá muito na esquerda. Ele e o Vinícius trocam bastante de posição. Eu acho que o problema do Mbappé, mais do que jogo, assim, encaixe de time, sim. No geral, o Real Madrid precisa de um encaixe de time. E eu acho que isso vai beneficiar o Mbappé. Mas eu acho que é uma questão muito dele. O Mbappé tem muitas finalizações, possibilidade de fazer gol, mas a bola não entra. Ele está com algum tipo de bloqueio, né? Eu acho que quando isso passar, tudo vai fluir melhor, né? E o problema é que o Mbappé chega num Real Madrid pronto,
no qual a peça dele não era necessária, era necessária outra peça para essa temporada, mas não tem essa outra peça, então tem o Mbappé. E aí a questão de tempo, agora o tempo no Real Madrid, ele vai muito mais rápido do que os ponteiros do relógio, e aí esse tempo, a tendência dele se esgotar antes é maior, mas eu acho que vai acontecer, quero acreditar que vai acontecer esse encaixe. John Magalhães sobe no banquinho e manda a seguinte pergunta: Tati, você pretende voltar a morar no Brasil? Não. Estou adaptada já à Espanha e eu amo Madrid. Davi Apolônio 08 sobe no banquinho e manda: Tati, qual é a sua expectativa para Real Madrid e Liverpool? Madre minha. Assim, o Real Madrid chega para esse jogo com a corda no pescoço na Champions. Precisa pontuar em Anfield, caso queira ter possibilidade de estar entre os 8 finalistas, 8 times que classificam direto para as oitavas de final da Champions. Se não pontuar em Anfield, mesmo ganhando os outros 3 jogos, eu acho muito difícil. Vai enfrentar um Liverpool que, tipo, é um dos melhores times da Europa hoje, o Liverpool, né? Perdão. É um time que defende bem e que tem um ataque que resolve. Então, vai ser muito difícil para o Real Madrid. O Real Madrid já visitou Anfield várias vezes, já saiu com diversos resultados, goleado e goleando. Eu acho que desse Liverpool a gente já sabe o que vai ver e o que esperar nesse jogo, e desse Real Madrid ainda não. Um ponto é que o Ancelotti tem pouco tempo para trabalhar o time, vai ter um jogo antes só desse jogo depois da parada da FIFA, e tá com muitos desfalques na linha defensiva. Acho muito difícil ganhar, dá pra pensar em empatar aí, pra mim seria o objetivo, e perder não tá fora das contas, porque o Liverpool hoje tá jogando melhor que o Real Madrid. Mas o Real Madrid também é o tipo de time, tem um tipo de jogador que gosta desse tipo de jogo, então pode fazer a diferença. Agora, expectativa altíssima. Altíssima! Rodrigo Duda sobe no banquinho e manda: tu acha que o Mbappé pode se tornar o Hazard no Real? Eu acho que não, Rodrigo. Pelo perfil do Mbappé mais do que qualquer coisa. O Hazard, ele já chegou, cheguei, já minha vida tá solucionada. Eu não vi no Hazard a ambição de conseguir grandes coisas com o Real Madrid, que sim eu vejo no Mbappé. Agora, se ele vai conseguir é outra coisa, mas eu acho que pelo momento de vida, da carreira, o Hazard o Hazard já tinha 28 anos, já vinha de ser um grande jogador, de ter se destacado e tal. O Mbappé, em termos de clube, ele ainda não mostrou o que ele podia. Então ele vem com essa ambição e eu acho que o perfil de jogador é diferente. Por isso, acho que não, mas vai saber, o futebol é uma coisa louca. Pedro Emanuel sobe no banquinho e manda: Tati, o que se espera do Real Madrid pro resto da temporada? Eu espero que em algum momento o time encaixe, mas eu acho que o Ancelotti tem um grandíssimo desafio, mais do que na temporada passada, em encontrar soluções para esse Real Madrid todo desfalcado. A opção do clube foi não contratar nas últimas janelas, né? Assim, fazer só grandes investimentos em jogadores muito jovens e contratar a custo zero jogadores mais velhos para compor ali mais a linha defensiva. E agora tá pagando não ter contratado e não ter apostado na base e já ter jogador pronto para assumir o time principal caso fosse necessário. Então, a pressão vai ser enorme, cada jogo é uma final, basicamente, e se espera muito e até agora se entregou muito pouco. Então, temporada complicada, que pode ser de muito sucesso ou pode não ser. Vai depender muito das alternativas do Ancelotti e da capacidade de entrega do restante dos jogadores que não estão no departamento médico. Ana Carolina Salles sobe no banquinho e manda a pergunta: Tati, o banquinho é brasileiro ou espanhol? Você utiliza ele em alguma outra ocasião? Nenhuma outra ocasião, ele só serve para as entrevistas, até porque se eu utilizasse outras ocasiões estaria quebrado já. Ele está a ponto de quebrar, estamos a ponto de ver banquinho 3.0, porque esse aqui já é o segundo. E o banquinho, eu não sei aonde ele nasceu, porque eu não olhei a etiqueta de onde ele vinha. Ele está sendo criado na Espanha, mas ele fala português. Então, assim, o local de nascimento a gente não sabe, local de criação é Madrid, mas ele é brasileiro, entendeu? Porque ele fala português, os costumes dele são brasileiros. Então, vocês fiquem muito tranquilos nisso, que o banquinho gosta de uma música brasileira. Não necessariamente que vocês ouvem, porque
mãe do banquinho escuta música brasileira muito específica, né? Uns rockzinho velho, umas MPBzinhas, umas musiquinha boa, pra mim boa. Então ele gosta de um Charlie Brown, gosta de um Paralamas, gosta de um Skank, gosta às vezes de um Sepultura, ele gosta dessa vibe aí, gosta de uma Rita Lee, é fãzaço da Rita Lee de carteirinha, fala português, porém está sendo criado em solo madrilenho. Então tem muitas culturas para um banco só. E J. Loredo, sobe do banquinho e manda. Tati, quais são os melhores passeios em Madrid? Pretendo ir em breve. Já te digo, seja bem-vindo. E Madrid, as pessoas dizem, Tati, o que é que tu mais gosta de Madrid? Caminhar na rua. Mas caminhar na rua. Madrid é uma cidade que dá pra visitar ela e conhecer andando. É uma cidade muito boa para caminhar. Então, Parque do Retiro, os museus. Eu não gosto muito do Prado, eu prefiro o Reina Sofia, que é uma arte mais moderna. Eu não gosto de arte tão antiga, que é mais o Prado, mas tá tudo ali pertinho. Porta do Sol, Mercado São Miguel, caminhar pela Gran Via, ir pro Templo de Debo ver o pôr do sol. Aí tu pega a Castelhana e vai subindo ela, vai passar pela Praça de Colón, vai chegar na Serrano ali onde a gente não tem dinheiro para comprar naquelas lojas. Depois vai passar, vai subir, chegar ao Bernabéu, tem o Museu do Bernabéu. Aí tu pode pegar o metrô, ir para o Metropolitano, fazer o tour do Atlético de Madrid. Aí tu volta para Madrid, dá mais uma passeada pelo centro, vai para essas ruas ali em Chueca, Malasanha, que é um bar do lado do outro, senta, toma uma canha e pica alguma coisa. Pica era comer aqui eles te servem uma bebida com uma comida sempre. Então tu come e bebe. Aí isso num bar, depois no outro bar, no outro bar, no outro bar, e depois tu vai pra casa dormir, entendeu? Assim, mas Madrid é uma cidade que se faz na rua, se faz caminhando. Aqui a vida na rua é muito legal, na cidade tá proposta para caminhar. E dá para fazer quase tudo andando, tirando alguns pontos do Metropolitano, Bernabéu, que estão um pouco mais afastados, o centro da cidade dá para fazer todo caminhando. Então essa é sempre a minha dica, porque é uma cidade muito, muito gostosa de caminhar, muito bonita de ver, assim. E o clima é muito bom, tudo é muito legal. Fica super essa dica. Era para ser um Suba no Banquinho curto, ficou um Suba no Banquinho enorme, mas eu respondi várias perguntas aí de vocês, espero que vocês tenham curtido. Eu volto em dezembro para mais uma edição do Suba no Banquinho, que agora é mensal. E sempre aquele pedido, se inscrevam aqui no canal, deixem o like, os comentários. Um beijo grande para vocês e muito, muito obrigada por estarem aqui sempre.